O Tite entrou no assunto da entrevista de reduzir os cariocas, reduzir os estaduais, e eu acho que é interessante falar, porque eu tenho uma opinião, e eu também quero ver de vocês, inclusive de um flamenguista que disputa 5 títulos todo ano. Porque é polêmico, mas o Tite ele mudou de opinião porque agora ele tá gerando um clube, ele não tá gerando mais uma seleção, então ele muda de opinião. E até o filho dele corrige depois. Ele fala pra acabar, e aí o filho dele fala, não, se não tiver que acabar, pelo menos diminui. As datas, você diz. Diminui não, de você enxugar o carioca. Leva isso pro resto do país. Você abre a tabela do Campeonato Brasileiro. São 20 clubes na Série A. Você não tem representantes de todas as regiões do país nos 20 clubes da Série A. Então, e nem da Série B. A minha parada é que, tipo assim... Se você matar o estadual, você diminui o estadual, porque você vai mexer no calendário do país. Você não vai mexer no calendário de uma região. Exatamente. Você vai mexer no calendário do país. E se eu te falar... E você acaba com uma vitrine. Você destrói campeonatos de regiões que vivem do estadual. E se eu te falar uma parada que é onde eu bato na tecla, de que o carioca não atrapalha? Sabe por que não atrapalha? O que acontecia antes de 2013, quando os clubes disputavam a Libertadores? Eles não podiam disputar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. E aí ficava aquele auê. Não, eu quero... Inclusive, quero jogar a Copa do Brasil. Um dos motivos do São Paulo ter demorado tanto pra ganhar a Copa do Brasil foi isso. Não jogava. São Paulo foi tricampeão brasileiro e não jogou 3 vezes seguido a Copa do Brasil. Então, tipo assim... Aí todo mundo, não, eu quero jogar. E quando você joga... você reclama. Então, tipo assim, não dá pra você... Cara, tipo assim, você não pode exigir que o Flamengo, com 5 conquistas pra disputar... 5 competições? Brasileiro, Carioca, Libertadores e Copa do Brasil, 4. Aí, se você pegar uma Supercopa, de repente, 5. Uma Supercopa, uma Recopa... Mundial, 5, de repente... Entendeu? Tipo assim, dá pra chegar a 6. Você não pode exigir que um clube com o calendário do Flamengo tenha um calendário do Cuiabá, mano. Sim. Porque você tá disputando mais coisas. Então você vai ter que ainda sofrer. assim, você tá falando de 2 times da Série A. Não, sim. Eu não posso exigir que o Flamengo tenha o mesmo... A polêmica do estadual é muito antiga. É verdade, então, Cleuber. A polêmica do estadual é muito só que antiga. Aí que tá, o campeonato sempre existiu. Sim. O que a gente entendeu. E antes era organizado o carioca. Não é vantajoso a CBF acabar com os estaduais, pois são os presidentes das federações estaduais que elegem os presidentes. Não, mas isso aí a gente tá... Essa do Gabriel é a visão política do evento. Justo. Eu entendo hoje essa questão política dentro do órgão CBF, porque a questão política permeia todas as partes, todas as coisas da vida. Sim. Tudo é política. E, inclusive, o que eu estou defendendo também é político. Para mim, por exemplo, a Série A do Brasil tinha que ter mais de 20 clubes. Num país sim. do tamanho do Brasil, é injusto você ter 20 clubes na Série A. Só que, tipo assim, o que eu acho que, tipo assim... Pô, eu vou usar uma aspas aqui muito, muito forte, talvez. Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras, eles têm que sofrer mais por jogar mais, pô. Tipo assim, o Flamengo não... O Vasco, por exemplo, o Vasco joga 2 jogos na semana. Quando tem Copa do Brasil e quando a rodada duplica. O Vasco tem um conforto que a torcida não gostaria que tivesse. Que era jogar... jogar menos. Então, tipo assim, quando você joga mais, você tem que ter mais prejuízo. Não, mas eu acho porque o Flamengo tem condições de mas você tem que pensar o futebol indissociável das questões sociais do país. Sim. Você tem, por exemplo, a Série B, que você tem muito menos orçamento, você tem muito menos vislumbre, você tem muito menos cotas televisivas e etc. Só que você tem, por exemplo, o Amazonas jogando contra o Juventude da vida. E a parada que... um time que de fato está lá, e Figueirense, o estadual, ele proporciona, assim, muitas histórias bacanas. Por exemplo, o flamenguista que tá reclamando do estadual hoje, por exemplo, tava comemorando o gol do Carlinhos ontem. Sim. O Carlinhos só apareceu no Flamengo por causa do Nova Iguaçu. Não, e uma parada que eu acho que esse é um pensamento... É um pensamento muito egoísta, mano. Porque, tipo assim, você ignora o fato de que o país é mais do que a sua região sudeste. Exatamente. Eu acho que dá pra melhorar. Dá pra melhorar. Mais competitivo do planeta. É isso. Eu acho que, assim, dá pra melhorar no sentido de, assim... A CBF, ela trabalha com uma margem mínima de datas, mínima. Se ela tiver que paralisar o campeonato por qualquer motivo, seja as enchentes no Rio Grande do Sul... Ela vai parar, mas assim, vai complicar demais. Eu acho que dá pra otimizar. Deveria ter mais divisões nacionais do que os estaduais. Pô, bota estadual pra... Cara, eu ia falar isso agora, Gabriel. Também. Eu ia falar da Inglaterra. A Inglaterra é desse tamanho
tem 7, 8 divisões. São 11, não? E os clubes grandes que jogam... São 11. São 11 divisões. E os clubes grandes que jogam a FA Cup, não, a Carabao Cup, bota reserva. Não, e você vê o nível de organização das divisões inferiores da Inglaterra. Volto a dizer, de um país menor do que o A da Sacra Pizzaria Tipo aqui. assim, A França, ela tem a Copa tem a Copa da França e tem a Copa da Liga Francesa. A Copa da Liga Francesa só jogam os times da França. A Copa da França em si jogam todos os territórios ultramarinos da França. Porque, Joga tipo time da assim, Guiana. a parada pra mim é você... Isso é bacanérrimo. A parada pra mim é você fazer isso daqui querendo fazer isso daqui. O Tite, o que eu falei que ele mudou de opinião? Não que ele não possa mudar. É porque agora ele tá tirando um clube que joga... Cara, o problema do Tite é que não é a primeira vez que ele muda, né? Quando ele tava no Corinthians, ele reclamava disso. Você tinha que ter uma reformulação tão grande no futebol brasileiro para ele se tornar um produto que ele é. Você se tornar o que a gente espera que seja. Deixa eu me mudar o que eu disse. Porque você tem que, primeiro... Cara, o que faz um bom jogo de futebol na Europa? Campo. Padronização de gramado. A gente tem gramados que são uma vergonha. O Flamengo cansa de não poder jogar no Maracanã. A gente lesiona jogadores por conta de má condição de campo. Se eu não tô enganado, o do Paulinho foi isso. O do Paulinho do Vasco. Que eu acho que não é uma entrada... acho que é alguma coisa do gramado... Olha, você tem que profissionalizar a arbitragem. Você tem que melhorar a estrutura. Você tem que melhorar... Aí que eu falo da política. Você tem que melhorar a malha aérea. Vou ser bem sincero. Porque às vezes o cara que sai do Amazonas pra ir jogar em Santa Catarina contra um time, ele já chega desgastado. O contraste que mostrou isso muito bem foi quando a gente teve a Eurocopa e a Copa América juntas e o pessoal começou a comparar a qualidade de transmissão, qualidade de gramado, de organização. Tudo. Eu vou falar uma parada. A aspa dessa conversa toda é: a CBF tem que mudar, mano. A grande verdade é porque o calendário eu acho que assim como aconteceu com a Premier League, o principal produto da Premier League é o futebol. Beleza. Vende pra uma empresa que queira cuidar do produto, cara. A CBF quer lucrar, ela não quer fazer. Cara, profissional arbitragem é o mínimo. O estádio, cara, tinha que ser proibido. Cara, Série D, dá um exemplo. O cara não tem dinheiro pra investir, mas a CBF tem. Cara, a CBF é uma investe no campo, os artistas do jogo. A CBF é uma entidade que, assim, se a gente for parar pra pensar, não é uma entidade que deveria servir pra ter lucro, mas pra fomentar o futebol brasileiro. Eles tinham que tirar do próprio bolso pra investir em estrutura. Estádio, CT. Eu tenho um time da Série C que tá se estruturando, mas não tem condição de melhorar o CT. Pum, a CBF vai lá. Eles alegam que a razão de você ter jogos literalmente fantasmas na Série D e Série C, que não tem transmissão alguma, é porque eles não têm condições de transmitir porque o campeonato não dá lucro. Eles falam isso abertamente. Eles perdeu muito que eles ganham. Cara, porque esse argumento de que a CBF tá quebrada não tá quebrada, não existe. Não existe. A CBF tira dinheiro demais, não cara. Existe.